Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Voltamos aqui ao nosso gráfico do Eurodólar a 4 horas e aqui o suporte que tínhamos aqui visto, 1,0685 a ceder. Ainda não chegámos ao nosso próximo suporte, aqui sim na volta dos 1,0635 e ao suporte ainda dado pela linha de tendência ascendente de relativamente curto prazo, deste último mês e meio, mas tudo indica que parece que estamos a caminho de fazer um teste, exatamente, pelo menos um teste a essa linha. O RSI continua abaixo, ou está a cruzar a linha de 50, de forma descendente, e isto também vai colocando ou vai fazendo com que o momento ascendente do par euro-dólar comece a arrefecer e, portanto, privilegiar aqui assim a continuação desta correção, deste movimento forte que vimos o preço a vir desde quase cá abaixo de 1,05 até praticamente 1,07. Aliás, a 1,0760. Hoje, este movimento foi muito dado estes movimentos últimos desta semana aqui a colocar uma pressão no euro-dólar tem muito a ver com, tal como tínhamos visto logo no início da semana, por uma maior agressividade por parte dos membros da Reserva Federal dos Estados Unidos. Isto quando ontem, uma vez mais, reiteraram a possibilidade de haver ainda subidas de taxa de juros, mesmo os membros mais suaves, menos agressivos, acabaram por não descartar a hipótese de continuar a haver alguma subida de taxa de juros para combater a inflação. Isto numa altura em que as yields obrigacionistas têm vindo a recuar e por isso mesmo, digamos que há aqui assim um efeito ou quase que uma armadilha, passa a expressão, em que se por um lado nós vimos, e isso aconteceu, esta recuperação grande do euro-dólar e portanto com o dólar a perder, se vimos isso muito quando os membros da Reserva Federal começaram a dizer, e nomeadamente Jerome Powell, começaram a dizer que as altas yields obrigacionistas estavam a colocar ou estavam a fazer um pouco o trabalho do Fed ao fazer condições financeiras mais restritivas no mercado e, portanto, a ajudar, digamos, o trabalho do Fed. Neste momento o que acontece é que as yields, ou a partir desse momento, as yields começaram de facto a inverter e quando chegaram aos 5% e caíram, acabaram por esse trabalho, digamos, que o Fed se referia, que os membros da Reserva Federal, os membros da FOMC que se referiam, acaba por deixar de ser feito a partir do momento em que essas yields vão recuando. E, portanto, essas yields recuam, acaba por perder o apoio, acabam por deixar de dar suporte ao dólar e o euro-dólar sobe. Mas, por outro lado, mas se isso acontece, que é o que está a acontecer ultimamente, os membros da FOMC acabam por vir ter uma posição mais hawkish do que anteriormente tinham quando as yields estavam mais altas, levando o dólar a ganhos, que é o que está a acontecer. Portanto, há aqui assim quase que eu diria uma win-win situation para ganhos do dólar e, portanto, para pressões sobre o euro-dólar. No entanto, há aqui todo um reposicionamento que tínhamos falado já temos vindo a falar há algumas semanas, relativamente ao euro-dólar, de que poderemos estar aqui a continuar esta correção ou esta inversão de tendência, a tal inversão de tendência que veio nos últimos 4 meses, desde os máximos em julho até aos mínimos no princípio de outubro. Mas para já vamos continuar aqui para o dia de hoje e no dia de hoje temos mais uma série enorme de membros da Fed a falar e, a meu ver, tudo indica que vão continuar na mesma senda dos que ouvimos ontem, desde os mais agressivos aos mais brandos, todos eles
reiteraram a possibilidade de haver mais subidas de taxa de juros para combater a inflação, na medida em que, para todos os efeitos, os dados que têm vindo a surgir nos Estados Unidos ainda continuam a dar, aqui assim, uma economia bastante forte, nomeadamente os últimos dados do PIB. Ora, hoje temos mais uma série de membros da Fed, membros esses colocados entre os mais dovish e os mais hawkish, portanto temos aqui assim, digamos, os mais neutros, e que nada indica que terão uma ideia ou irão puxar, digamos, o mercado para um sítio diferente daquele que foi o empurrado ontem pelos membros que falaram, que também foram bastantes. Além disso, temos mais uma série deles na reserva no Banco Central Europeu, mas que também, obviamente, vão tentar, como já o fizeram antes, retirar as expectativas do mercado de cortes de taxa de juros, mas é mais difícil de o fazer, tendo em consideração que dia após dia, semana após semana, nós vamos vendo dados económicos na Europa que apontam não nesse sentido, mas no sentido contrário, ou seja, no sentido que mais cedo ou mais tarde o Banco Central Europeu acabará mesmo por ter de baixar taxas de juros, tendo em consideração os dados dos PMIs, os dados do PIB que vamos vendo e, ao fim de contas, os dados da inflação que vão caindo. Além disso, ajudados ainda neste momento pelos preços da energia, nomeadamente o petróleo, que continuam em queda. E, portanto, isso também acaba por, digamos, de alguma forma ajudar o euro e, nesse sentido, poderemos ter aqui assim, ou seja, não haverá uma necessidade tão grande, os dados da energia não abaixar, acabam por não puxar a inflação, não suportar a inflação e dão mais espaço ao Banco Central Europeu para mais cedo poderem cortar taxas de juros. Bom, para o dia de hoje, a minha opinião é que poderemos ver hoje mesmo o tal teste aqui nos 1,0635 e acima eu contaria com uma resistência, uma primeira resistência, ou digamos um intervalo no dia de hoje entre a resistência dada pela média móvel 21, aqui ligeiramente acima de 1,07, 1,0705 e os tais 1,0635 aqui assim neste suporte e na linha de tendência ascendente em torno dos 1,0635. O mercado vai estar essencialmente mais atento às palavras de Jerome Powell, obviamente, que vão ter lugar à volta das nossas 14h15 aproximadamente. Portanto, é uma altura em que devemos estar mais atentos. Mas tirando qualquer expressão mais bombástica ou uma outra situação mais que saia completamente do nada, sei lá, da guerra no Médio Oriente, na guerra da Ucrânia, portanto, tirando um fator surpresa, naquilo que está agendado eu não conto que haja muita volatilidade e, portanto, com o mercado a ficar entre os tais 1,0705 e 1,0635, esta é a minha opinião, mas, obviamente, que estou acreditado que vá testar aqui assim estes níveis de suporte. Bom, mas para hoje é tudo. Bons negócios, um resto de um bom dia e amanhã aqui estarei para mais um comentário ao Eurodólar. Até lá!